Nesta videoaula, veremos alguns exercícios sobre manipulação de aplicações Java Web baseadas em Java Servlets. Então, para isso, trabalharemos alguns exercícios, principalmente para verificar os aspectos de manipulação de parâmetros de requisição, então envio e tratamento de parâmetros em requisições de Java Servlets, principalmente requisições via o método GET. Então, veremos dois exercícios, como elaborá-los, como criar essas nossas aplicações no nosso projeto. O primeiro exercício é a elaboração de um servlet que vai receber como parâmetro o nome do usuário e vai gerar uma página de saudação ao usuário, mostrando nesta página o valor passado nesse argumento, nesse parâmetro. O segundo exercício, ele vai receber como argumento alguns dados do funcionário, como o seu nome, seu salário e percentual de aumento, e vai mostrar para o usuário então um novo salário já calculado. Ok? Vejamos então a implementação desses exercícios. Nesta videoaula seguimos explorando o método GET, mas vejamos como passar parâmetros para um servlet usando GET em uma requisição HTTP. Ok? Para isso vamos fazer o seguinte, vamos criar um terceiro servlet nesta nossa aplicação app Java Web, clicando com o botão direito do mouse no pacote servlets, vamos em novo, servlet. Vamos chamar de terceiro servlet. Dentro de app Java Web, pacotes de código-fonte, no pacote servlet, conforme nós estamos trabalhando desde a nossa primeira aula da série. Próxima etapa, então, vamos definir a forma de mapeamento desse nosso servlet, descrição de mapeamento desse nosso servlet. Vamos seguir fazendo por anotação, certo? Não vou mais adicionar as informações no arquivo descritor de implantação, no web.xml, certo? Vamos colocar outras formas, outros padrões de requisição do nosso servlet, ou seja, a nossa URL de requisição, não somente por essa que nós estamos vendo aqui, que é a padronizada, que é o padrão que a própria NetBeans já oferece para a gente, devido ao nome do server, mas nós podemos dar outras alternativas aqui, de URL de acesso para esse nosso server, conforme nós podemos verificar aqui na descrição. Depois especifique padrões que identifiquem as URLs que invocam o server. Para que a gente possa separar então múltiplos padrões, a gente pode colocar esses padrões separados por vírgulas. Então eu posso aqui ter como nome aqui, do nosso server no contexto, terceiro servlet, tudo minúsculo. Ou então vamos colocar aqui uma outra aqui que é uma servlet chamado saudação. É um servlet que vai fazer uma saudação para o usuário. Ok? Então eu tenho três formas agora de invocar o nosso servlet: pela URL, pelo próprio nome da classe do servlet, que é terceiro servlet, por esta outra forma aqui, tudo em minúsculo, ou por um outro nome alternativo chamado saudação. Quando eu clicar aqui em finalizar, então a NetBeans IDE vai criar a estrutura da nossa classe. Ok? E na estrutura da nossa classe, nós vamos ver aqui as informações de mapeamento desse nosso servlet, definidos aqui então na anotação @webservlet, que faz então essa descrição de mapeamento, o nome do server, terceiro server, e os padrões de URL que nós podemos utilizar para acessar essa aplicação baseada em server via o navegador. Então eu posso usar qualquer uma dessas alternativas que nós vamos invocar este nosso server na nossa aplicação app Java Web. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou seguir aqui a mesma técnica, eu vou copiar este código que eu vou utilizar,
E aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos utilizar somente o do get e vamos ignorar por enquanto os demais. Aqui eu vou inserir então aquele código lá que gera as informações do nosso servlet, ou seja, uma porção do código que gera dinamicamente a nossa página, né, a página que é gerada pelo server. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou obter um parâmetro, né, enviado na nossa requisição via o método get, ok? Esse parâmetro ele vai vir encapsulado, né, nesse objeto de requisição, nosso request, que é da classe HTTP Servlet Request, e eu posso obter, né, esses parâmetros da requisição através de um método pré-definido neste objeto request, ok? E esses parâmetros ele vêm na forma de strings, né, como a gente sabe, né, tudo que vem numa requisição HTTP vem na forma de uma string. Eu vou chamar ele de nome, que é o nome do usuário, do nosso server. Então, request.getParameter é o nome do método. E entre aspas, assim, eu passo como argumento o nome do parâmetro que eu quero recuperar da requisição. Então, com esta linha aqui, o que eu estou fazendo? Estou criando uma variável do tipo string, denominada nome, onde o conteúdo dessa variável é alimentado por um parâmetro que vem na requisição via método get, né, para o nosso server. Então, lá dentro dessa requisição, nós estamos esperando que venha um parâmetro denominado nome. E nós estamos aqui obtendo esse parâmetro e jogando para dentro dessa variável nome. Obtendo esse parâmetro através desse método denominado getRequest do objeto request da classe HTTP Servlet Request, certo? Então, desta forma, a gente já pode mostrar este nome para o usuário, né, aqui na nossa aplicação. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar uma saudação para o usuário. Olá, mais request. Em vez de request.getContextPath, posso botar a nossa variável nome que nós criamos aqui anteriormente, né, que contém então o nome vindo na requisição. Então, olá, o nome da pessoa, vírgula, seja bem-vindo à programação web em Java com servlets. Ok? Então é isso, nós vamos aqui, esse nosso servlet, ele vai receber na requisição esse parâmetro, vai recuperar, guardar numa variável e mostrar essa variável numa saudação para o usuário na página que ele gera dinamicamente, ok? Como resposta, né, à requisição do usuário. Já podemos testar a nossa aplicação. Então clicamos aqui com o botão direito, terceiro server, mandar executar arquivo. Aqui, né, a NetBeans IDE solicita que a gente defina, né, qual a URI que nós vamos utilizar para a execução desse nosso servlet. Ok? Lembra lá que a gente tem algumas alternativas, então a gente clicando aqui, né, nessa lista suspensa, nós podemos observar que nós podemos usar qualquer uma dessas alternativas. Então eu posso usar o saudação, por exemplo, e mandar executar a nossa aplicação. Ok? Notem que a NetBeans IDE então processou, né, mandou executar a aplicação, né, o Glassfish executou e devolveu essa página, olá null. Estranho, né? Olá null. Seja bem-vindo à programação web em Java com servlet. Vejam que agora esse nosso servlet chamado saudação, né, que nós temos aqui, rodando dentro da nossa aplicação chamada Java app Java Web, é um servlet que aguarda que a gente passe um argumento, um parâmetro, né? E esse parâmetro vai ser processado para que seja gerado então esta página. Então, no lugar do null aqui deveria aparecer o nome do usuário. Para que apareça aqui então o nome do usuário, nós temos que passar esse parâmetro esperado aqui, né, na requisição. Então a gente faz da seguinte forma: a gente coloca aqui, né, um caractere de interrogação no nome da nossa aplicação, no nome do nosso server, e colocamos aqui o nome do parâmetro passado, que neste caso é o parâmetro denominado nome, e o conteúdo desse parâmetro. Quando a gente mandar aqui então essa requisição, novamente, teclando Enter, agora o nosso server vai receber como argumento
né, no objeto de requisição esta variável nome como parâmetro e vai processá-lo e mostrar para o usuário, como a gente pode observar aqui. Então, se eu mudar aqui novamente, né, então todo o parâmetro que eu passo nessa requisição será processado pelo nosso server e devolvido na forma de uma página gerada dinamicamente, ok? E isso é realizado através deste método, né, getParameter, que obtém um parâmetro vindo na requisição, certo? Bem, vejamos agora como criar um servlet, né, que vai fazer o tratamento dos parâmetros recebidos em uma requisição para realizar algum tipo de processamento, algum cálculo, né, e devolver uma informação para o usuário. Okay? Então, para isso, nós vamos receber como argumentos, né, como parâmetros, 3 valores: o nome do funcionário, o seu salário e o seu percentual de aumento para este mês. Okay? O nosso server então vai processar o aumento do salário do usuário, né, processar esse novo salário e gerar uma página dinamicamente mostrando então como resposta para o usuário um novo salário. Então vamos criar aqui um novo servlet, clicando com o botão direito, né, sobre o nosso pacote de servlet. Vamos novo servlet, vamos chamar de calcula salário, certo? Esse vai ser o nome do nosso server. Dentro do nosso projeto, app Java Web, pacotes de código-fonte, em servlets, próximo, ok? Nós vamos deixar como está aqui, calcula salário, finalizar. Feito isso, então, a NetBeans IDE vai gerar o código do nosso server. Nós vamos aqui, então, fazer o seguinte. Vamos fazer aqui a cópia no processamento. Vamos apagar esse process request. Vamos deixar somente aqui o método do get, que por enquanto a gente, né, está usando somente no tratamento de métodos get do protocolo HTTP. Ok? Bom, feito isso, nós temos aqui agora capturar os parâmetros vindo na requisição, que são 3. É o nome do funcionário, o seu salário e o percentual de aumento. Ok? Então eu vou ter que criar aqui essas 3 variáveis. A primeira é o nome do funcionário, que é string, que eu obtenho a partir do objeto request.getParameter, nome do funcionário. Vou obter também aqui o salário do funcionário. Vamos criar aqui um float para simplificar. Salário do funcionário é igual request.getParameter salário. Notem um detalhe aqui, né? O método getParameter, tá? Esse método getParameter, ele retorna sempre uma string, visto que tudo que vem numa requisição vem na forma textual, né? Apesar de que aqui o salário representa um valor numérico real, que é o salário do funcionário, mas na forma de uma string. Ok? Para poder fazer um cálculo sobre, né, este salário, calculando um novo salário do funcionário, eu tenho que transformar, né, essa string que representa o salário, esse número na forma de uma string que representa o salário, em um valor, um dado do tipo float. Então vamos usar aqui o nosso parse float, né, para fazer esta operação. Tá? Eu não vou fazer possíveis tratamentos de erro aqui, né, para só simplificar o processo. Né, vou simplificar somente capturando aqui. Eu vou confiar que vai vir um número efetivamente. E vamos colocar aqui o percentual também, né? Percentual de aumento, que também vai ser um float. Esse float request.getParameter percentual, que é o nosso percentual de aumento. Ok? Certo? Vou criar uma outra variável aqui, que nós vamos chamar de
novo salário. E esse novo salário vai ser o quê? Vai ser o salário do funcionário, certo? Mais o aumento. Então é o salário vezes o percentual dividido por 100. Certo? Então eu pego aqui o salário atual do funcionário, multiplico pelo percentual de aumento, divido por 100, eu tenho quanto que ele vai ganhar mais. Então eu acrescento no salário original e guardo na variável chamada novo salário. E agora nós vamos então apresentar essas informações na tela para o usuário. Então aqui eu vou colocar um título, cálculo do salário, certo? E aqui vou colocar as informações resultantes do cálculo do salário. Então, primeiro o nome do funcionário, certo? O nome do funcionário, mais nome. Eu vou colocar aqui uma quebra de linha, né, para não dar problema ali de ficar tudo um ao lado do outro. Nome do funcionário, salário atual, salário atual do funcionário. Vamos colocar aqui então o salário. Vamos mostrar também o percentual de aumento. Certo? Vamos fazer assim. E vamos colocar, vamos melhorar aqui isso aqui, salário atual, vamos fazer assim. Percentual de aumento. E aqui vai ser um novo salário. Novo salário. Ok, novo salário. Muito bem. Então essas informações que nós vamos mostrar para o usuário. Novo salário. Certo? Então já está pronto o nosso service, podemos testá-lo. Vamos clicar aqui com o botão direito do mouse, mandar executar o arquivo. Quando ele executar, ele vai perguntar a forma como nós vamos invocar, né? Chamar de calcula salário. Ele vai gerar um erro, né? Claro, porque nós não estamos passando aqui os argumentos esperados. Nós vamos passar aqui então os seguintes argumentos: o nome do funcionário, que é fulano, ok? Mais o salário do funcionário, que vai ser o salário inicial, digamos que é R$ 1.580, uns 60 centavos. E vamos passar também aqui o percentual de aumento do salário, que vai ser 5%. Ok? Quando eu mandar executar, então, aqui, agora, o nosso server está recebendo esses argumentos, nome, salário e percentual, né? Então, ele processa essa informação e gera o resultado, né, para o usuário, como nós podemos observar aqui. Nome do funcionário, fulano, salário atual, 1.580 com 6, percentual de aumento, certo? 5%, e novo salário, né, 1.659 com 63 centavos. Ok? Então, este foi o nosso server que gera, né, as informações, né, processa informações a partir de argumentos passados na própria requisição, ainda via o método GET, certo? Então, nessa nossa videoaula seriam nesses aspectos que a gente viria, né? Em sequência, então,
nas próximas videoaulas. Até a próxima.